Os filmes de animação são memoráveis por vários motivos diferentes, seja por terem visuais lindos, cenas de ação absurdas, ou até por fazerem a gente chorar no final da história. Mas existe uma coisa que quase sempre faz essas animações brilharem ainda mais: os vilões. Vilões assustadores, vilões inteligentes, engraçados. O que não falta no universo das animações são antagonistas marcantes. E uma coisa que quase todos eles têm em comum é que normalmente perdem para o protagonista. Alguns são derrotados, outros são presos e tem uns que até perdem a vida. Só que existem certas animações que resolveram fazer diferente. Filmes onde os vilões venceram, às vezes literalmente e às vezes da pior forma possível. Não acredita em mim? Então relaxa aí, porque hoje nesse canal vamos ver os filmes de animação em que os vilões vencem. E para começar a lista, vamos falar de um vilão que tecnicamente conseguiu exatamente o que queria, mesmo perdendo a vida no processo. Estou falando de Grimmel, de Como Treinar o Seu Dragão 3. Grimmel é um vilão muito interessante porque ele foi criado como o completo oposto do Soluço. Na verdade, ele representa exatamente aquilo que o Soluço poderia ter se tornado, caso seguisse o caminho da maldade. Porque enquanto o Soluço decidiu poupar o Fúria da Noite no primeiro filme, o Grimmel seguiu pelo caminho contrário. Ele tirou a vida e ainda virou um caçador, alguém que enxergava os dragões como inimigos que mereciam parar de viver. Ele é um pouco diferente do Drago Sangue Bravo, porque o Drago pensava mais em colocar medo, intimidar e meio que escravizar. O Grimmel não, ele queria mesmo era exterminar a raça dos dragões. O cara era um psicoloco. E o mais assustador é que no final ele meio que consegue vencer, porque mesmo caindo na água e perdendo a vida, o objetivo dele é alcançado, porque os seres humanos se separam dos dragões. O Banguela vai embora, os dragões desaparecem do mundo humano e o Soluço é obrigado a aceitar que aquele vínculo não pode continuar, porque sempre vai haver um novo Grimmel ou um novo Drago Sangue Bravo para lutar contra os dragões. Então o melhor a se fazer era separar os dragões dos humanos, justamente o objetivo do Grimmel. Agora falando sobre um filme da Pixar, vamos falar sobre Viva, porque lá a gente conhece o Ernesto de la Cruz, que é facilmente um dos vilões mais cruéis do estúdio, porque diferente de muitos antagonistas, ele não venceu usando a força, ele venceu enganando todo mundo. O cara roubou as músicas do Hector, roubou a fama, roubou o conhecimento, fez toda uma carreira em cima disso. Além das músicas, ele também fez filmes. O cara se tornou uma verdadeira estrela, até que ele perdeu a vida por um sino, né? Mas quando a gente pensa bem, ele teve toda uma carreira de muita glória e muito dinheiro até perder a vida. E mesmo no mundo dos mortos, ele ainda era muito famoso lá, aproveitando de todas as regalias que a fama proporcionava para ele. Aí só no final, depois de muitos e muitos e muitos anos, ele acabou perdendo a vida definitivamente pelo sino na segunda vez. Mas até lá, por longos bons anos, ele sim era o vencedor da história, mesmo sendo vilão. Agora indo para carros, lembramos do nosso não tão querido Chicken Hicks. E cara, no final, quem ganha a Copa Pistão é ele. E o pior, o desgraçado vence da forma mais suja possível. Enquanto o Marquinhos aprende sobre amizade, humildade, caráter, o Chicken Hicks simplesmente joga sujo o tempo todo, chegando ao ponto de jogar o rei pra fora da pista, sem vergonha na cara. Ele trapaceia, ele joga sujo e mesmo assim, tecnicamente, ele é o campeão. Mesmo que ninguém tenha valorizado a vitória dele, mesmo que todo mundo tenha visto que ele é um canalha, ele ainda assim foi o vencedor da Copa Pistão. Então sim, ele foi um vilão que venceu no final. Agora chegando em Detona Ralph, que inclusive eu já fiz uma super análise sobre Detona Ralph e a sua continuação. É um dos vídeos que a galera do canal mais gosta, então por favor, depois dá uma acessada lá. Mas enfim, nesse filme nós temos o Turbo, que é um dos
dos vilões mais egoístas das animações. O cara destruiu o próprio jogo, acabando com a vida de vários personagens, tanto do jogo dele como do jogo que ele invadiu. E o pior é que quando a máquina é desativada, ele consegue entrar em outro jogo, destrói a vida da Vanellope, manipula todo mundo para se tornar o rei e ainda fica lá vivendo como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, que cara canalha. Ele apaga a memória das pessoas e ainda transforma a Vanellope numa falha. Ele expulsa a personagem do seu próprio mundo. É muito maldoso. Mas, querendo ou não, ele passou anos e anos sendo o rei do jogo da Vanellope, além de destruir o próprio jogo e o jogo que ele invadiu. Ou seja, por bons anos, por longos bons anos, o Turbo foi um vilão que venceu. Claro, até ele conhecer o nosso grande Ralph, que fez o cara ter uma das mortes mais violentas de todas. O cara foi desintegrado por um refrigerante. Loucura demais, galera. Bom, agora nós chegamos em Os Incríveis. E, mano, Os Incríveis é um dos filmes que tem um dos vilões mais brutais de todos. Cara, ele tirou a vida de dezenas de heróis. Não foi um ou outro, foram quase todos. Basicamente, só quem restou da velha guarda foi o Senhor Incrível, a Mulher Elástica e o Gelado. O resto foi tudo jogar no Vasco, parceiro. Então, quando nós paramos para pensar sobre o Síndrome, claro, ele perdeu a vida de uma maneira muito maluca, mas ele conseguiu executar a boa parte do plano dele. Porque assim, para o Senhor Incrível, o Síndrome perdeu, mas e pro Gamma Jack? E pro Olho Laser? E para todos os outros heróis? Na perspectiva desses heróis, o Síndrome é que foi o grande vencedor da história, porque ele tirou a vida deles. Não tem como, galera, o Síndrome é muito maldoso. Ele é tipo o Billy Bruto da Pixar. Ele fez ali praticamente um Battle Royale com heróis e Omnidroids. E infelizmente os Omnidroids venceram, acabando com toda uma geração de heróis. Heróis que um dia estiveram no seu auge, mas que graças ao Síndrome conheceram a sua queda. Agora eu vou dar uma pequena roubada na lista, porque a situação é o contrário. Ao invés de heróis perdendo para os vilões, nós vamos ver vilões que acabaram vencendo justamente porque se tornaram heróis. E na minha cabeça vem três grandes exemplos. Primeiramente o Ralph, que a gente já falou, depois o Megamente e claro, o Gru, porque os três começam praticamente da mesma forma, sozinhos, amargurados e odiando tudo e todos. O Ralph estava cansado de ser tratado como vilão, o Megamente passou a vida inteira acreditando que era um vilão e o Gru só queria dar orgulho para sua mãe, mesmo que ele quisesse fazer isso roubando a lua. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Só que conforme os filmes avançavam, os três descobriram algo que nunca tiveram de verdade: pessoas que se importavam com eles. E isso muda totalmente a forma como eles viam o mundo. O Ralph encontra amizade através da Vanellope, o Megamente encontra propósito através da Rosane Rocha e o Gru encontra uma família em uma das relações mais bem desenvolvidas que eu já vi nas animações. Sério, o primeiro filme de meu malvado favorito é uma obra-prima. E é justamente por isso que o final desses filmes funciona tão bem, porque tecnicamente os vilões vencem, mas eles não vencem fazendo vilanias. Eles vencem porque eles se transformam em heróis. Agora vem um ponto mais polêmico dessa lista: Carros 3. Você pode estar se perguntando: ei, mas quem vence em Carros 3 é a Cruz Ramirez, e ela é uma heroína. Heroína só se for pra você. Pra mim, ela é a verdadeira vilã do filme, porque ela estraga o filme. Pô, galera, eu acho Carros 3 uma merda. E um dos principais motivos disso é a Cruz Ramirez, que ela não acrescenta nada ao filme. É uma personagem vazia, genérica, que só tá lá pra roubar a vitória do Marquinhos. Cara, a gente assistiu 3 filmes e nós nunca vimos o Marquinhos ganhar a Copa Pistão nenhuma vez. Nem no primeiro, nem no segundo e no terceiro, que poderia ser a salvação, onde finalmente os fãs da saga iam ver o Marquinhos ganhando uma Copa Pistão. Aí os caras metem essa Cruz Ramirez. Pô, pra mim é a grande vilã do filme, e como ela vence, vem pro vídeo. Foi mal, galera. Eu acho que usei esse tópico do vídeo apenas pra desabafar a minha frustração quanto a Carros 3, porque sinceramente, que filme mais ou menos. Enfim, vamos logo pro próximo tópico, que é Enrolados. Em Enrolados nós temos essa personagem, e ela
não quer dominar o mundo, ela não quer destruir o reino, ela só quer uma coisa: não envelhecer. E o mais assustador, ela consegue isso por anos, tudo graças aos poderes da Rapunzel. Ela literalmente sequestra uma pessoinha, afasta ela da sua família, mente pra ela a vida inteira e transforma a garota numa fonte eterna da juventude. É um nível de manipulação absurdo, porque a Rapunzel cresce acreditando que ela ama ela, mas na verdade ela só estava sendo usada. E sinceramente, isso faz a vilã vencer por muito mais tempo do que parece, por muito mais tempo do que ela merecia, né? Enquanto o reino sofria pela perda da princesa, ela lá continuava vivendo bonita e jovem, como se nada tivesse acontecendo, mantendo uma pessoa presa a vida toda. Agora vem outro roubo na lista. Foi mal, galera, tô tendo que roubar bastante, mas é porque animações normalmente são feitas para pessoas mais jovens, né? Então necessitam de finais mais clichês e tudo, e aí a gente não vai ver muitos filmes em que os vilões vencem, pelo menos nas animações. Então eu tive que improvisar bastante, e aqui é um desses casos, porque em Dois Irmãos, filme da Pixar, o grande objetivo do filme é o protagonista conhecer o próprio pai, e ele tenta, tem toda uma jornada de aventura, magia, desafios pra ele conhecer o próprio pai. E adivinha, no final do filme ele não conhece o próprio pai. O irmão dele até consegue conversar com o pai deles, mas ele em si não. Então pra mim é um filme que o mal vence, porque aqui o herói não consegue o que ele quer, ele não consegue cumprir o objetivo dele, tá ligado? Agora um filme que também o vilão conseguiu o que queria: Luca. Em Luca temos o Ercole Visconti, que é aquele tipo de vilão arrogante que quer humilhar os outros o tempo inteiro, só porque o cara tem uma moto. E mesmo perdendo a corrida no final, ele consegue causar um estrago enorme, porque durante boa parte do filme, o Luca e o Alberto ficam se escondendo de quem realmente são. Eles têm medo de como as pessoas vão reagir, eles estão certos, os seres humanos são bem cruéis às vezes, né? E aí no final, o segredo deles é exposto pra toda a cidade graças ao Hércules. Todo mundo descobre que eles são monstros marinhos, e querendo ou não, isso era exatamente o que o Hércules queria desde o início. Agora em O Bicho Vai Pegar, o vilão também consegue vencer de uma forma parecida ao Grimmel lá em Como Treinar o Seu Dragão 3, porque no começo do filme, quando o Trevor encontra o Bug, o que ele quer é tirar a vida dele, mas não só isso, ele é uma pessoa que não permite que pessoas se aproximem de animais, ele quer destruir todos eles. Tipo, ele acha que os animais vão dominar o mundo, então se ele pudesse, ele tiraria a vida de todos eles. O cara é muito maldoso. Durante toda a aventura do filme, no final, o Bug acaba tendo que se separar da sua dona e indo morar na selva, cumprindo mais ou menos o que o Trevor queria, que é separar os humanos dos animais. Claro, se dependesse dele, ele ia tirar a vida dos animais, só que ele não conseguiu isso, mas de qualquer forma, os seres humanos e os animais se separaram, né? Então de certa forma ele venceu um pouco. Agora em Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, esse filme não tem final, a continuação ainda não saiu, e quando sair eu espero estar aqui no canal pra cobrir ela pra vocês, tá ligado? Mas enfim, nesse filme todos os vilões vencem, nenhum vilão é derrotado. O Miguel O'Hara, que não é um vilão, é um antagonista, ele não consegue pegar o Miles. O Mancha consegue aprender a usar os seus poderes e também não é derrotado. E pra piorar, no final do filme ainda aparece mais um vilão, que é uma espécie de Miles Morales do mal. Eu tô muito ansioso pelo terceiro filme da saga e eu quero ver como essa história vai se desenrolar, né? Porque são 3 vilões. Eu espero que seja épico. Sony, não me decepcione. Agora falando sobre uma das animações mais clássicas de todos os tempos, Rei Leão. Você pode até se perguntar: ah, mas o Scar perdeu no final do filme. Sim, ele perdeu, mas nós temos que lembrar que ele consegue tirar a vida do próprio irmão, que era o rei, o Mufasa, consegue assumir a liderança do rei e consegue exilar o príncipe por vários anos. Então, por longos bons anos, ele conseguiu exatamente o que queria. Ele conseguiu viver e ter a sua vitória por muito tempo. Até que, claro, o Simba retorna e dá um sacode nele. Quer dizer, quem faz isso são as hienas, né? Mas assim, ainda que ele tenha perdido por bons longos anos, a gente tem que assumir que o cara venceu, tá ligado? E agora
agora, pra finalizar a lista, mais uma vez eu vou roubar. Foi mal, galera, eu tô parecendo até um político. E dessa vez o roubo na lista é porque eu não vou incluir um filme, e sim uma série. Estou falando das Tartarugas Ninjas de 2012, aquela lá da Nickelodeon. E galera, essa série é muito mais pesada do que a gente lembra. Principalmente os finais de temporada são muito tensos. No final da terceira temporada, basicamente acontece o pior cenário possível. A dimensão das tartarugas é apagada da existência. Sério, o mundo simplesmente acaba. E isso já seria absurdo por si só. Mas a série consegue ficar ainda mais pesada depois. Porque assim, depois que a realidade é apagada, eles conseguem ir pra outra realidade. Tipo, eles vão pra outro universo e vivem lá. Mas o universo que existia deles foi apagado, tá ligado? Já era, dane-se. E aí na quarta temporada, mais especificamente no final dela, o Destruidor finalmente alcança o maior objetivo da vida dele. Consegue tirar a vida do Splinter. E isso torna tudo muito triste, porque a rivalidade deles acontecia há décadas. Ódio, vingança, obsessão, chifre, já que os dois amavam a mesma mulher. E por muito tempo, essa mulher estava indecisa sobre qual deles ela amava. E isso gerou treta demais, galera, fazendo com que a vida inteira do Destruidor realmente girasse em torno disso. Então, para o Destruidor, a única coisa que importava na sua vida toda era tirar a vida do Splinter. E no fim, ele realmente consegue fazer isso. Claro, depois as tartarugas vão lá e se vingam do Destruidor, mas ali já era tarde demais, porque o objetivo da vida dele já havia sido concluído. O Splinter estava morto. E rapaziada, lembrando que meu amigo Bob postou um vídeo super especial, completo, analisando todas as temporadas dessa série de 2012. E eu ajudei ele a editar esse vídeo, tanto eu como o nosso amigo Vegeta de Juliette. Então foi um vídeo bem completo, que deu muito trabalho pra fazer, e que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar se você assistir. Então clica aí, ele vai estar passando aí na tela. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau!